agora vou direcionar vocês para o Google Meet, e para a gente não ter mais esse problema de demorar na hora de carregar. Então vamos lá. Núcleo celular. Todos estão vendo o slide? Sim. Então vamos lá. Revisando, né? Porque você já viram esse conteúdo. Bom, agora o slide não vai. Então a gente tem, né, o núcleo aqui, que é essa região que está lá na célula, né? O núcleo ele tem quase metade, aproximadamente metade do tamanho da célula, né? Em média, tá? Então aqui mostra, né, o núcleo no microscópio eletrônico. Isso aqui tudo é o núcleo, né? Ele é envolto de uma membrana nuclear, que é toda porosa, cheia de furos, e tem ainda lá dentro o nucleolo, que a gente já vai falar sobre isso. Então aqui é um desenho bem clássico, que eu gosto bastante, que vocês já fizeram uma prova sobre isso lá no primeiro ano. A gente tem aqui, ó, envoltório nuclear. Como é que eu sei que isso não é uma membrana plasmática? Porque a membrana plasmática não tem poros, o envoltório nuclear tem, certo? Então eu sei que isso tudo aqui é um núcleo, e não uma célula como a maioria pensa, porque está cheio de buraquinhos aqui. Então, membrana nuclear ou carioteca, né? Membrana nuclear é mais recente. Os poros. Aqui a gente tem a cromatina, que é o próprio DNA, que ele pode estar como eucromatina ou heterocromatina, que depois eu falo para vocês. E aqui a gente tem uma estrutura chamada de nucleolo. E ainda tem o nucleoplasma, que é o citoplasma do núcleo, né? Então, a carioteca ali, ou membrana nuclear, é formada por duas membranas com poros, onde há intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. E ela também faz uma proteção para esse núcleo. Um nucleoplasma, que é a parte dispersa aqui, ou cariolinfa, ou suco nuclear, é uma massa incolor constituída principalmente de água e proteínas, né? Então é um plasma. E o nucleolo trata-se de um corpúsculo esponjoso e desprovido de membranas que se encontra em contato direto com o suco nuclear, rico em RNA ribossômico. Então lá, quando vocês viram, que vamos ver também cromossomos lá no primeiro ano, eu falava para vocês que a região satélite do cromossomo é o que forma o nucleolo. E a função do nucleolo é fazer a síntese de RNA de ribossomo. Então ele é rico em RNA ribossômico. E também RNA, pode fazer RNA transportador, mas o que ele faz mais é RNA ribossômico. A cromatina, ela é o material genético, junto com proteínas, né, DNA, tem um aspecto emaranhado de filamentos longos e finos, denominados cromonemas. Esses apresentam regiões condensadas, que é a heterocromatina, e regiões alongadas, que é a eucromatina. Durante a divisão celular, os cromonemas espiralizam-se, ficam só em heterocromatina, formando o que a gente chama de cromossomo. Então, no núcleo interfásico, que é o núcleo normal da célula, a gente encontra a eucromatina, a maior parte descondensada e alguma parte condensada. Quando ocorre a divisão celular, a gente encontra os cromossomos, que é uma heterocromatina, que é DNA e proteínas histonas, certo? Aqui, ó. Aqui a gente tem o DNA, aqui a gente tem as proteínas, e aí vai condensando até virar o cromossomo. Condensar é ficar enroladinho, certo? E quando a gente tem o cromossomo, esse cromossomo impede o DNA de produzir RNA ou produzir proteína. Então, o cromossomo é uma maneira de proteger o DNA. Então, toda vez que a célula vai se dividir, o DNA está protegido pelos cromossomos. Por quê? Porque a carioteca vai sumir na hora da divisão celular, que a gente já vai falar sobre isso. E para que não fique exposto esse DNA, o cromossomo, a proteína, tenta proteger o DNA. Beleza? Por exemplo, o vírus do HPV espera o núcleo não, a carioteca, a membrana nuclear, sumir
para entrar e ir para o núcleo e modificar o DNA da célula, né? Então, o HPV vai gerar ruga. Ruga. Meu Deus, tô vendo. O HPV vai gerar verruga. E essa verruga é porque, se acontecer a verruga, é porque o vírus entrou no DNA e fez essa célula se multiplicar descontroladamente. E esse vírus, especificamente, espera a divisão celular acontecer, porque daí não tem mais a carioteca, que é uma proteção para o núcleo. Mesmo ele em cromossomo, o vírus fica ali dentro, esperando ele se descondensar para poder entrar no DNA. Cromatina é igual a cromossomo, né? O material genético desse condensado, que é a cromatina, é ativo, pois pode ser transcrito em DNA ou RNA, né? Ao se tornar condensado, o cromossomo, a transcrição é dificultada, mas por outro lado, a divisão celular ocorre com maior precisão. É aquela história que eu falei para vocês, ninguém numa mudança vai pegar um copo e colocar numa caixa e vai levar um copo, assim, né, desprotegido. A gente pega o copo, enrola no jornal ou enrola em outro papel para poder proteger. Essa é a ideia das proteínas do cromossomo. Tipos de cromatina. A eucromatina, que está esticada, e toda vez que ela está condensada, a gente chama de heterocromatina. Isso no núcleo interfásico. Durante a mitose, a gente só tem heterocromatina, ou temos a maior parte em heterocromatina. E tem uma coisa interessante que é a cromatina sexual, né? Deixa eu ver se está aqui, que é o corpúsculo de Bohr. Então, todas as mulheres, como elas têm um X a mais, elas têm uma... É como se elas tivessem mais um nucleolo, que não é um nucleolo, elas têm uma mancha a mais aqui, ó, bem no canto. Isso a gente chama de corpúsculo de Bohr. Por quê? Porque esse X, ele fica condensado, esse X extra que a mulher tem sexual. O homem não tem. O homem não tem. Aqui seriam células, seriam glóbulos brancos, parecem. Tem dois núcleos, né? Ó, tem dois núcleos, mas essa partezinha do canto bem pequenininha a gente chama de corpúsculo de Bohr. Só teria um homem se ele tivesse 2X e um Y. Então eu consigo identificar nos humanos se a célula é de um homem ou de uma mulher só pelo corpúsculo de Bohr. Não preciso nem... Vai que eu estou lá numa cena de crime, encontro os vestígios celulares, eu sei se é uma célula de homem ou de mulher pelo corpúsculo de Bohr, que é essa cromatina sexual. Que já falamos dos cromossomos. O cromossomo, então, é uma única molécula de DNA, né? Ó, nucleossoma, estonas e os cromossomos. Está lá dentro do DNA, então ele está protegido. Ó, isso é um cromossomo normal. Aqui é um cromossomo duplicado, certo? Isso é um cromossomo normal. Porém, como a gente vai ver na mitose, sempre que vai ocorrer a mitose, ocorre a duplicação do DNA. Então, a mitose sempre vai gerar cromossomos duplicados. Não é aqui metade do pai e da mãe. Aqui são as duas metades do pai e do lado vai ter outro par que vai ter as duas metades da mãe. E elas são ligadas por um centro que a gente chama de centrômero. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, fecha o microfone. Então, aqui a gente tem um cromossomo e aqui eu tenho outro cromossomo. Esse cromossomo está duplicado, a gente chama cada parte de cromátide irmã, mas são iguais, idênticas. Essa é a região satélite que vai formar o nucleolo. E aqui eu tenho o centrômero, que é onde esses cromossomos se unem, para que eles não fiquem perdidos e soltos na célula. Eles têm que ficar juntos, por causa da divisão celular. Aí tem a constricção secundária, primária, enfim, isso não precisa saber agora. Tipos de cromossomo. Quando o centrômero está exatamente ao meio, e eu divido a parte de cima e a de baixo, elas têm praticamente o mesmo tamanho, eu chamo esse de metacêntrico, o centro está no meio. Quando o centro está deslocado um pouco acima do meio, ele é acima do meio metacêntrico, então o centrômero está acima do meio. Então o braço de cima vai ser menor do que o de baixo. Quando eu tenho o centrômero bem deslocado para cima, eu tenho um acrocêntrico. Ele é tão deslocado que eu nem tenho mais centro. E aí acaba formando aquelas regiões anteriores que a gente chama de satélite, tá? No caso dos humanos. E o telocêntrico seria
quando esse centrômero está na extremidade, teloextremidade, então o centro está na extremidade, só tem um braço. Esse tipo de cromossomo aqui não existe na espécie humana, certo? Então ali só está informando aquilo que eu já falei para vocês. Então nós humanos temos metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. O telocêntrico nós humanos não temos, mas existem outros animais e seres vivos. O cariótipo é o conjunto de todos os cromossomos presentes no núcleo da célula de um organismo. Então ele informa o tamanho, o número e também pode diagnosticar algumas alterações, certo? Então a gente tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente tem aqui os pares de cromossomos duplicados. E aqui nós temos o par sexual. Nesse caso, é um cariótipo de homem ou de mulher? Pessoal, é um cariótipo feminino ou masculino? Vocês estão vivos? Estão me ouvindo? Feminina. Não, é masculino, né? Porque tem o Y aqui, ó. X e Y, cariótipo masculino. E é um cariótipo normal, porque todos estão duplicados, não tem nenhum trio, só tem dupla. Esse é um cariótipo feminino, ó, 2X. Certo? Ó, aqui o X sexual. São iguais, é feminino, quando são diferentes é masculino. E o genoma é o conjunto de genes. Os genes estão lá no DNA dentro do cromossomo, é outra coisa. Então a espécie humana tem 46 cromossomos, 2N é igual a 46. E N é igual a 23. 23 a gente tem apenas os gametas. Então o número de cromossomos é específico dependendo da espécie do ser vivo. Então a drosófila, que é a mosca da banana, tem 8 cromossomos. O coelho tem 44, a minhoca tem 32, o porco tem 40, o trigo tem 42, a samambaia tem 1.200 cromossomos, nós temos 46, outro primata, como os primatas, né? Eu não gosto de falar macaco, porque macaco é muito generalizado, é 48, e assim sucessivamente. Não quer dizer que o humano, quem tem mais cromossomos, tem mais características, não necessariamente, tá? Tá, aqui tá bom. Vamos para a nossa parte de divisão celular e mitose. Aqui. Núcleo celular, né? Então, ciclo celular. Então, esses cromossomos são formados para que ocorra a divisão celular. Então, a gente tem a intérfase no ciclo celular e a mitose ou meiose. Hoje a gente vai falar sobre mitose. Então, ciclo celular é o tempo de vida da célula. Tem célula que nunca vai se dividir, que são as células que a gente chama de estáveis, que é como os neurônios. Tem célula que se divide o tempo todo, como as células da pele. Todo dia a gente renova essa célula. E tem célula que se divide só quando é necessário. É só pensar nos órgãos durante o nosso crescimento. O músculo, o osso, até o fígado. O fígado tem limite, né? Ou as células sanguíneas, que se renovam de 3 em 3 meses e assim sucessivamente. Então, a intérfase é um período entre fases que tem uma intensa atividade metabólica, isso é bem importante. Então, aqui a gente tem, ó, G1, S e G2, isso tudo é intérfase. M é mitose. Então, se a célula dura, né? Se essa célula se divide durante um dia, que são 24 horas, praticamente 20 horas ela está em intérfase. E como é que é o DNA em núcleo interfásico? O DNA em núcleo interfásico, ele está ativo, ele está fazendo síntese proteica, ele está se duplicando. Agora, quando ele está em mitose, aí esse DNA está parado, porque daí já está em forma de cromossomo. Divisão celular, distribuído por duas células filhas do que foi duplicado durante a intérfase. Então, a divisão celular, agora eu vou duplicar essa célula e formar uma nova célula. A intérfase, que é o período entre fases, que é o início, né, vamos dizer assim, desse ciclo, ela é composta de 3 fases, G1, S e G2. G quer dizer gap. Oi. G1 Professora, fala, era para estar aparecendo o slide? não está? Ai, desculpa. Não, só tá a sua câmera.
Ah, que bom. Que bom que vocês falaram que para mim estava. Claro, eu saí de uma e não iniciei a outra. Agora tá aparecendo. Agora sim. Então só deixa eu voltar ali para vocês verem o desenho que eu estava falando, ó, da intérfase, esse verde, esse cinza, esse vermelho, o amarelo é a mitose. Então a intérfase, obrigada, tá? A intérfase é dividida em três fases, G1, S e G2. G1 é uma fase onde a célula vai ter um aumento do seu tamanho e uma síntese de proteína, enzimas, RNA e outras coisas metabólicas a mais. A fase S, que é uma fase intermediária muito importante, é a fase de duplicação do DNA, que a gente chama de replicação. Então é quando eu vou pegar os 46 cromossomos e vou duplicá-los. Então, eu vou ter cromossomos duplicados. Para que, no final da divisão, eu tenha o mesmo número de cromossomos de um lado e de outro da célula. E esse cromossomo vai estar duplicado e unido por um cetrômero depois. A G2 é a fase que continua tendo crescimento celular e uma organização da célula para que a mitose ocorra. E aí a gente tem também aqui no G2, final do G2, início da mitose, a duplicação dos centríolos, já que estamos falando de divisão em célula animal. Então aqui eu tenho uma célula em intérfase, ó, tô vendo que o DNA está esticado, não está condensado, tem um centríolo, no final da intérfase eu tenho a duplicação, ó, aqui eu tinha 1, 2, 3, 4 cromossomos, agora eu tenho 4 cromossomos duplicados. Aqui eu tenho um centríolo e vai ocorrer a duplicação do centríolo. Ó, é isso que eu estou falando. Cromossomo normal, cromossomo duplicado. Mas só vai existir cromossomo duplicado na mitose, porque antes o DNA está em hétero e eucromatina. Quando acaba a intérfase, ele vai ficar só em heterocromatina. A mitose ela ocorre em célula somática. O que é célula somática? Quer dizer que não é gameta. Qualquer célula do corpo humano, menos o óvulo no ovário e o espermatozoide no testículo. Se não é ovário, se não é espermatozoide, é célula somática. Qualquer outra célula do corpo. Tá? A intérfase é a fase de divisão ou mitose, na qual a célula cessa funções e se divide. Então, a intérfase é praticamente a vida inteira da célula. A célula está fazendo proteínas, a célula está produzindo organelas, a célula está em alta atividade metabólica, duplicando o DNA. Quando entra em mitose, meio que cessa o metabolismo, exceto aquilo que é extremamente vital e importante. Tá? Importância biológica da mitose: crescimento, regeneração celular, reprodução assexuada, né? Então, existem seres que se regeneram por inteiro. Tem seres que a reprodução é uma regeneração. Se nós fizermos um corte na nossa pele, na nossa mão, a gente vai ter também que ter um crescimento celular e uma regeneração, tá? E reprodução assexuada para alguns seres vivos mais simples, certo? Ou outros um pouco mais complexos, né? Porque quase todos os seres vivos da natureza fazem reprodução assexuada, exceto os cordados, vamos dizer assim, os cordados são que saem dessa regra, tá? Já que somos muito complexos e temos muitas estruturas complexas. A mitose ela é dividida em 4 fases, né? Aqui tem eu gravo como PEMAT, aqui aparece pró, meta, ana, telofonar, né? Vou prometer para Ana telefonar. E cada um grava a frase que achar melhor. Eu prefiro PEMAT, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem que saber a ordem, tem que saber o nome de todas. E por fim ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma da célula. Primeira fase da mitose, que é a divisão celular. Primeira coisa que ocorre na prófase é desaparecimento da carioteca e esterilização da cromatina, vai formar cromossomos. Lembrando que o DNA já está duplicado. Né? Ocorre a duplicação do centríolo, então o centríolo se afasta do núcleo e ele vai se posicionando aqui próximo, que não aparece aqui nessa imagem. Ó. Formação dos cromossomos, já estão duplicados, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos duplicados e os centríolos estão começando a se separar, vindo cada um para um lado. E aqui nós temos a carioteca, ocorre o desaparecimento da carioteca, essas 3 coisinhas.
No fim da prófase, eu já tenho os centríolos bem na extremidade, já tenho as fibras dos fusos organizando esses cromossomos para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? A metáfase. Então, na metáfase, o cromossomo está exatamente ao meio, meta-meio, fase do meio. Então, eles estão na placa equatorial. O que eu falei para vocês lá no primeiro ano? Que a pessoa que deu toda essa nomenclatura de mitose na célula gostava muito de geografia. Então, a linha, né, que separa, imaginária, o planeta ao meio é a linha do Equador. Então, ele olhou isso e lembrou da linha do Equador, por isso que falou que os cromossomos estão na placa equatorial. E os cromossomos atingem o máximo de condensação. Ó. Então, na metáfase, os cromossomos estão exatamente ao meio, bem no meio. Então, aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho outro, outro e outro. Aqui são as fibras do fuso, que vão ligar-se ao centrômero, que é essa região, né, que classifica os cromossomos, e eu tenho os centríolos aqui duplicados. Beleza? E os centríolos estão aqui no polo celular. Polo é a extremidade. Então, aqui, se fosse pensar no planeta, ó, eu tenho o Equador, eu tenho a esfera, que é o planeta, e aqui eu tenho os polos, beleza? Ó, outra imagem dos cromossomos no polo equatorial. No polo não, a placa equatorial. Aí vem a anáfase. Então, o que é a anáfase? Então, vejam, eu tenho os centríolos aqui na extremidade, e eles vão puxar os cromossomos, e os cromossomos vão dividir-se ao meio. Então, antes eu tinha 1, 2, 3, 4 cromossomos duplicados. Agora eu tenho 4 cromossomos simples. E aí ele vai puxando para cá, separando os cromossomos. Esse espaço no meio vai ficando vazio e daqui a pouco essa célula vai começar a dividir-se. Então, o que ocorre na anáfase? Migração das cromátides irmãs. Então, a gente chama isso de cromátide irmã. Ó. Isso aqui é um cromossomo. Quando eu divido ele em cromátides irmãs, que são os cromossomos não duplicados. Ó. O que são irmãs? Porque são idênticos. Eles vão migrando para o polo da célula, ó, fazendo a anáfase. Ó. Depois da anáfase, eu tenho uma fase chamada de telófase. O que ocorre na telófase? Uma organização do núcleo celular. O que aparece aqui? Aparece novamente o núcleo celular, a membrana nuclear, a carioteca, os cromossomos se descondensaram e daqui a pouco vai ocorrer a última etapa que eu chamo de citocinese. Então, tudo que ocorreu na prófase ocorre ao contrário na telófase. Ó. E aí ocorre aqui, ó, esse anel, que a gente diz que na célula animal ocorre uma invaginação, uma força de fora para dentro, uma força centrípeta. É assim que biologia chama, tá? Eu sei que é uma nomenclatura que não é mais usada em física, mas é assim que está na literatura de biologia. E aí ocorre um estrangulamento, uma citocinese. Quando a célula é vegetal, ó, isso aqui é célula animal, tem centríolo, de fora para dentro. Quando a célula é vegetal, é o contrário, é de dentro para fora. Ó. Deu. Isso aqui é uma telófase, dividiu, fez citocinese, e agora eu já tenho uma intérfase e um início de uma divisão celular. Ó. Célula animal, eu tenho centríolo. Célula vegetal, eu não tenho centríolo. Então, essa divisão é de dentro para fora. Porque a célula vegetal não pode perder a parede celular. Então, ela é feita de dentro para fora. Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar? Desliga o microfone, que eu estou ouvindo um desenho aí no fundo. Então, eu tenho a prófase, ó. Não, acho que é aqui. Ali ocorrendo, e esse aqui é um gráfico bem comum que vocês vão encontrar em vários exercícios. Iniciou a intérfase, eu tenho dois cromossomos, vamos dizer assim, ou 2 DNAs, seja. Na síntese, duplica a quantidade, no G2 mantenho duplicado, prófase e metáfase só vou voltar ao normal na anáfase. Na telófase eu vou manter o número de cromossomos. Meiose nós não vamos ver hoje. Então é isso aí.